Fala pessoal, sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo uma revisão para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então nessa aula de hoje a gente vai estar fazendo uma revisão de alguns assuntos que costumam cair nessa prova, a OBA. Então a gente está falando um pouco sobre o sistema solar, o Sol, os planetas, constelações. Então a gente vai estar aqui fazendo um resumão, uma revisão para estar te ajudando a fazer essa importante prova que é as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. Então vamos para a aula. Sistema Solar. O Sistema Solar está localizado na Via Láctea. Consiste em um conjunto de 8 planetas, planetas anões, asteroides, meteoros, cometas, satélites, entre outros. O Sol é a estrela central desse sistema, exercendo imenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes. Então, pessoal, o Sistema Solar ele tem como estrela o Sol. E ele é o ponto central desse sistema, ou seja, ele exerce toda uma influência sobre os planetas, sobre os asteroides, o cometa. Então tudo gira em torno do Sol e o Sol tem uma força de atração sobre eles. É o Sol que aquece os planetas, é o Sol que manda luz para os planetas. Então o Sol ele tem todo uma questão de podemos dizer, toda uma influência sobre todo o sistema solar. Então, essa é a nossa estrela do nosso sistema solar e é interessante saber que é o Sol que é o responsável por mandar a luz, por mandar a temperatura, por manter os planetas em sua órbita estável. Então, o ponto central do sistema solar é o Sol e o nosso sistema solar está localizado na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Temos uma ilustração sobre o sistema solar. É onde a gente observa que tudo gira em torno do Sol, os planetas, o cinturão de asteroides, os cometas, enfim, tudo. A gente deve observar também que quanto mais próximo um planeta estiver do Sol, maior influência tanto de atração gravitacional como de temperatura ele vai sofrer do que um planeta um pouco mais distante. Por exemplo, Mercúrio. Mercúrio ele sofre muito mais influência do Sol, seja de atração gravitacional, seja de temperatura, do que o nosso planeta Terra, por exemplo. Por sua vez, a Terra sofre mais influência do Sol, seja por temperatura, seja por atração gravitacional, do que Urano. Então, quanto mais distante o planeta estiver do Sol, apesar dele ainda sofrer uma forte atração e influência do Sol, é menor do que um planeta que se encontra mais próximo. Um pouco mais detalhado sobre o Sol. O Sol ele é a estrela central do nosso sistema solar, como a gente já falou no início. E qual é a composição do Sol? A composição dele é 74% hidrogênio e 24% hélio, ou seja, hidrogênio e hélio formam 98% do Sol. O restante, os outros 2% do Sol, ele é formado basicamente por oxigênio, carbono e ferro. A temperatura do núcleo do Sol chega a ser de 15 milhões de Kelvin, ou seja, é uma temperatura elevadíssima. E tudo isso acontece devido às transformações nucleares que acontecem de hidrogênio em hélio. Então, essa forte temperatura aliada a uma forte pressão vai ser responsável por transformar hidrogênio e hélio. A massa do Sol, por exemplo, ela é cerca de 330 mil vezes a massa da Terra. Ou seja, o Sol tem uma massa muito maior do que a do nosso planeta, cerca de 130 mil vezes. E qual seria a idade do Sol? A idade do Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Mas é interessante a gente saber o quê? Que toda a energia produzida pelo Sol ela é proveniente de quê? De um processo de fusão nuclear. E esse processo de fusão nuclear decorre de quê? De grandes temperaturas no seu núcleo, que a gente já viu que é de 15 milhões de Kelvin, aliada a uma forte pressão. E essa temperatura com essa forte pressão, ela é capaz de quê? Ela é capaz de converter 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio em apenas um segundo.
Ou seja, a forte temperatura do núcleo do Sol, aliada a uma forte pressão lá existente, ele transforma 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio em apenas um segundo. O Sol, pessoal, para a gente ter uma noção, ele consome cerca de 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo. Mas apesar desse alto consumo, essa taxa de consumo ainda nos garante que a nossa estrela ela vai permanecer brilhante por cerca de entre 6 a 7 bilhões de anos. Ou seja, essa taxa, apesar de estar consumindo 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo, ainda nos garante que a nossa estrela vai permanecer brilhante e forte por mais cerca de 6 a 7 bilhões de anos. Então, a gente também pode estar vendo agora, no próximo tópico, então, de como é a nomenclatura do Sol. O Sol é formado por quê? Pelo núcleo. O núcleo é onde ocorre o que, pessoal? As fusões nucleares, ou seja, a transformação de hidrogênio em hélio. E ele representa, o núcleo, cerca de 25% da massa do Sol. Temos também a zona radiativa, onde a radiação eletromagnética ela é produzida pelo núcleo e é refletida por muitas vezes e leva milhares de anos para fugir do interior do Sol. Temos também, pessoal, a zona convectina, que é uma camada instável, que transmite calor por meio de convecção, e é também onde ocorrem as erupções solares. Aqui é interessante a gente focar, se te perguntar onde acontece as erupções solares, é exatamente na zona convectina. Fotosfera. Fotosfera é uma camada mais externa do Sol. É com base nela que toda a luz solar é irradiada para o espaço e tem cerca de 100 km de espessura. Temos também a cromosfera, que é uma camada de baixa densidade e que marca a transição entre a atmosfera solar e a coroa solar. E por fim teremos a coroa solar, que é uma aura de plasma que ela fica ao redor, envolve todo o Sol. Então, qual é a divisão do Sol? Como é a estrutura? Núcleo, zona radiativa, zona convectina, fotosfera, cromosfera e coroa solar, pessoal. Planetas. Então, a gente já falou um pouco sobre o Sol, vamos falar sobre os planetas. É interessante a gente observar que os planetas a gente tem algumas características. Se a gente bem lembrar, até cerca de 2006, Plutão era considerado um planeta e a gente tinha no nosso sistema solar 9 planetas. Mas depois que a União Astronômica Internacional ela definiu critérios para definir um planeta, o nosso sistema solar passou a possuir apenas 8 planetas, porque Plutão deixou de ser considerado um planeta por não preencher uma dessas características, um desses requisitos para poder ser chamado de planeta. Então, quais são as características que o planeta deve ter? Ele deve ter uma órbita ao redor do Sol, ele deve possuir gravidade própria e deve possuir uma órbita livre. Então, essas três características de um planeta: órbita ao redor do Sol, possuir gravidade própria e ter uma órbita livre. E como Plutão não possui uma órbita livre, ele foi considerado um planeta não. Plutão ele orbitava ao redor do Sol, mas ele não tinha uma órbita livre. Por não possuir essa órbita livre, ele foi desqualificado de planeta para ser chamado de um planeta anão. Além disso, os planetas podem ser classificados em dois tipos. Temos os planetas terrestres ou telúricos e os planetas gasosos ou jovianos. E o que é um e o que é o outro? O que é o planeta terrestre, pessoal? O planeta terrestre ele é formado, sobretudo, por rocha. Uma característica importante é que os planetas terrestres estão localizados mais próximo do Sol. E quais são esses planetas terrestres? São Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São esses os 4 planetas terrestres. E temos também os planetas gasosos, que são os planetas que é formado, constituído na sua majoritariedade por gases. Uma característica importante é que ele possui um tamanho maior do que os planetas terrestres e uma densidade menor do que os planetas terrestres, ou seja, o tamanho deles são maior, mas a sua densidade ela é menor. E são planetas que se encontram um pouco mais distante da nossa estrela. E quais são esses planetas que são chamados planetas gasosos? São eles
Júpiter, Urano, Netuno e Saturno. Além das características da classificação dos tipos de planetas, os planetas ainda possuem dois tipos de movimento. Eles têm os seus movimentos de rotação e de translação. O que é o movimento de rotação? O movimento de rotação é o movimento do próprio planeta em torno do seu eixo, ou seja, o tempo que ele leva para dar em torno do seu eixo. O que a gente chama de dia. No nosso caso, aqui a Terra, esse tempo de rotação ele demora 24 horas. E tem uma translação, que é o movimento do planeta ao redor do Sol. Ou seja, todo o percurso que ele faz ao redor do Sol, o tempo que ele demora. Que no caso do nosso planeta aqui, planeta Terra, vamos ver mais adiante, mas já adianto, e a gente já até sabe que é de 365 dias. Ou seja, qual é o tempo de rotação da Terra? 24 horas. O tempo de translação da Terra, 365 dias. Agora vamos falar mais especificamente das características de alguns planetas. Júpiter. Júpiter ele é um planeta gasoso. Ele possui 67 satélites naturais. A massa dele é 1.300 vezes maior que a de nosso planeta. E ele tem uma temperatura que chega até menos 50 graus. Além disso, Júpiter ele apresenta um movimento de rotação, ou seja, um movimento em torno do seu próprio eixo, que dura 9 horas e 55 minutos. E o movimento de translação, ou seja, o tempo que ele leva para fazer todo o movimento em torno do Sol, ele dura 12 anos terrestres. Então, o tempo de rotação de Júpiter é 9 horas e 55 minutos. E o tempo de translação de Júpiter é o quê? Exatamente 12 anos terrestres. Netuno agora, que é o nosso próximo planeta. Quais são as características deles? Ele é um planeta gasoso também. Ele apresenta 14 satélites naturais. Uma característica dele importante é que ele é o planeta mais distante do Sol. E ele tem temperatura média de cerca de menos 200 graus. E a composição desse planeta, a gente pode observar aí na imagem, que a sua atmosfera possui nuvens na sua parte superior. Ela é formada por hidrogênio, hélio, gás metano. O seu manto ele é formado por água, amônia, metano e metano congelado. E o seu núcleo ele é formado por rocha e gelo. Então, essas são algumas características de Netuno e como é a sua formação. Além disso, o seu movimento de rotação ele dura cerca de 16 horas, ou seja, o tempo que ele leva para fazer uma volta em torno de si mesmo é 16 horas. E o seu tempo de translação, que é o tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol, é de 164 anos. Mercúrio é um planeta terrestre. Então, ele é o planeta mais próximo do Sol. Ele não possui nenhum satélite natural. E a temperatura dele pode chegar a 400 graus de temperatura. Mas existe um fato aí bem interessante. Que ao mesmo tempo que a face que está de frente para o Sol pode chegar a uma temperatura de 400 graus, o lado que não está sendo iluminado pelo astro-rei, ele pode estar a uma temperatura de menos 170 graus. Então a gente pode observar que existe um contraste muito grande. Quando esse planeta a parte que está em frente para o Sol chega a uma temperatura elevadíssima de 400 graus, a parte que não está de frente para o Sol, que está na sombra, podemos dizer assim, chega a uma temperatura de menos 170 graus. E qual é o tempo de rotação desse planeta? O tempo de rotação dele é de 59 dias, ou seja, o tempo que ele leva para fazer o movimento em torno do seu próprio eixo dura 59 dias. E já o seu tempo de translação dura 87 dias, que é o tempo que ele leva para fazer todo o percurso em torno do Sol. Também vamos falar aqui um pouco do nosso planeta, o planeta Terra. Algumas características do planeta Terra, ele possui um satélite natural que é a Lua, e a gente sabe da grande influência que a Lua tem sobre o nosso planeta. Ele também é classificado como um planeta terrestre. A temperatura média do nosso planeta é de cerca de 15 graus.
Uma característica bastante importante, como o nosso planeta ele é rico em água e em oxigênio, aliado a uma temperatura agradável, amena, e por estar situado numa parte do sistema solar que nem está próximo demais do Sol para ser muito quente e nem distante demais do Sol para estar muito frio, ele tem todas as condições necessárias para quê? Para ter vida, desenvolver a vida, ou seja, ele é propício para a vida dessas características do nosso planeta. Então ele não está próximo demais para não ser quente, ele não está longe demais para ser frio demais, ele é rico em água, o nosso planeta, então rico em oxigênio, ou seja, são características fundamentais para o desenvolvimento da vida. As constelações, ela é o quê? Ela é um conjunto de estrelas visíveis numa determinada região do espaço em uma mesma posição, ou seja, as constelações são divisões geométricas de abóbada celeste. Já foram catalogadas até hoje 88 divisões geométricas, ou seja, 88 constelações. Um fato aqui bastante interessante que a gente deve observar é que dessas 88 constelações que já temos classificado, 48 foram classificadas por Cláudio Ptolomeu, que ele catalogou essas 48 constelações em um dos seus trabalhos, ou seja, mais da metade das constelações que a gente conhece hoje, ela foi catalogada por esse grande cientista, Cláudio Ptolomeu. Mas existe um dado aqui, um fato muito curioso sobre as constelações. Não é de hoje, do homem moderno, que o homem ele se preocupa com a questão das estrelas, dos desenhos que ela forma. Desde a antiguidade, da pré-história humana, o homem já tinha suas constelações. É tão tal que cada civilização, ela adotaram suas próprias constelações. Seja ela constelações em forma de animais que eram considerados deuses por povos antigos, seja pelos navegantes na época das grandes navegações de descobertas que usavam as constelações para se orientar no mar, são exemplos de como as constelações sempre teve uma grande influência sobre o homem. O homem sempre teve interesse sobre as estrelas, os desenhos geométricos que elas formam no céu. As principais constelações astronômicas que existem no universo e vistas no nosso planeta Terra são Andrômeda, Cruzeiro do Sul, Pégaso, Fênix, constelação de Órion. Além disso, ainda temos a Ursa Maior e a Ursa Menor, Cão Maior e Cão Menor. São essas as constelações que a gente consegue observar aqui no nosso planeta. Mas não significa dizer que tem só essa. A gente sabe que existe até hoje 88 constelações catalogadas. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a constelação Cruzeiro do Sul. Ela é considerada a constelação mais importante e famosa do hemisfério sul. E ela sempre teve grande influência na questão dos navegantes, quando eles estavam fazendo as navegações para locomoção. Então, a Cruzeiro do Sul é a constelação mais importante e famosa do hemisfério sul. Luz. Para a gente finalizar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre o ano-luz. O ano-luz é uma unidade de distância utilizada na astronomia. Talvez muitas pessoas podem confundir com unidade de tempo, mas ela é uma unidade de distância que a astronomia usa. O ano-luz, e o que é o significado do ano-luz? É a distância que a luz percorre no vácuo durante o ano. Então, o ano-luz significa o quê? A distância que a luz percorre no vácuo durante o período de um ano. Como que eu vou conseguir saber essa velocidade, essa distância, esse percurso? Primeiro eu tenho que saber alguns dados. Primeiro, qual a velocidade da luz no vácuo? A velocidade da luz no vácuo ela é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Depois, eu tenho que saber qual é o tempo de duração de um ano. Sabemos que o ano ele dura 365 dias. Então, um ano possui 365 dias e é igual a 31.536.000 segundos. A partir do momento que eu sei a velocidade da luz e eu sei a quantidade de segundo que existe em um ano, eu vou fazer a multiplicação, multiplicar a velocidade da luz no vácuo vezes a duração de segundos, a quantidade de segundos em um ano. Então, tenho
31.586.000 vezes 3 vezes 10 a 8, que vai ser um total de 9,5 vezes 10 a 15 metros por segundo. Isso é o valor de um ano-luz, 9,5 vezes 10 a 15 metros por segundo. Ah, mas se eu quero saber o valor de 2 segundos-luz, eu vou multiplicar 2 segundos vezes quem? A velocidade da luz do vácuo, 2 vezes 3, que vai ser igual a quem? A 6 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ah, mas eu quero saber o valor de 1 minuto, luz. 1 minuto possui 60 segundos, então eu vou multiplicar 60 vezes 3, que é 180. Então vai ser 180 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa revisão que a gente está fazendo para lhe ajudar na OBA. Então, se você curtiu a nossa aula, se você gostou, curte a nossa aula, segue o nosso canal, aperte no sininho e segue as notificações. Para quê? Para você estar por dentro de todos os conteúdos que a gente vai estar postando, seja de física, seja de matemática, seja da OBA e de outras provas importantes que a gente tem no nosso calendário de educação. Então, pessoal, fique com Deus. Valeu, um abraço.